Essa série maravilhosa que Deus tem falado muito conosco, falou muito comigo. Essa mensagem hoje pela manhã, se você vivenciar tudo aquilo que Deus nos ensina através da palavra, aquilo que Jesus nos ensina através da mensagem, é maravilhoso. Então a série Bem-aventuradas, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Amém? Então vamos lá. Bem-aventurados aqueles que não se escondem. Bem-aventurados, abençoados, aqueles que não escondem. Não escondem o quê? Não se escondem do quê? Bem-aventurados aqueles que não se escondem na lei. Bem-aventurados aqueles que não se escondem de Deus. Bem-aventurados aqueles que olham para Cristo e veem o cumprimento da lei e não o fim dela. O tema da mensagem de hoje é segredos e recompensas do secreto. Então, segredos e recompensas do secreto. Mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 5, nós vamos falar um pouco sobre esse restante do capítulo e depois sobre o capítulo 6. Mas que você tenha em seu coração que muitas vezes aquilo que é para você fazer escondido, você faz mostrando para todos. Então é o que nós vamos falar aqui hoje. Muitas coisas Jesus fala assim, o segredo do secreto. Às vezes você quer fazer para que todos vejam. E aí, o pecado que você faz escondido, esconde de todos. Mas o Senhor vê. O Senhor vê. Jesus quer nos ensinar a fazer o oposto. Que você possa, no secreto, se colocar diante de Deus, não mais se esconder na lei, não mais se esconder em si mesmo, nos seus pecados, mas no secreto, se colocar diante de Deus, não mais se esconder de Deus, não tem essa possibilidade. E quando todos estiverem vendo, você seja alguém discreto, que agrade ao Senhor. Porque essa mensagem que Jesus traz a nós, não é sobre os nossos erros, não é sobre aquilo que você pode ou não fazer, não é sobre você ser corrigido segundo a lei, mas é agora você obedecer em seu coração a palavra, é você praticar a palavra de Deus e viver a palavra por amor a Ele, por amor a Cristo. A verdadeira fidelidade é possibilitada através da obra miraculosa de Deus em seu coração. Eu vou repetir. A verdadeira fidelidade é possibilitada através da obra miraculosa de Deus em seu coração. Que obra é essa? Quando que você pode ser fiel a Deus? Um homem, uma mulher pecadora, alguém que por si só não é digno, não tem capacidade de chegar a Deus. Quando que vocês podem ser fiéis a Deus? Quando? Quando Jesus estiver consumado no seu coração. Quando essa obra miraculosa que é Cristo estiver em seu coração enraizado. Não mais agora o pecado enraizado, não mais agora a amargura, não mais agora qualquer outro sentimento que não seja a obra miraculosa de Deus. A recompensa vem do Senhor. E nós precisamos entender esses segredos para que a gente possa receber essas recompensas. Não olhar para a lei, porque Jesus ele nos traz uma realidade maravilhosa aqui no Sermão do Monte. No primeiro dia que falamos sobre essa série, falamos sobre as bem-aventuranças, sobre sermos o sal da terra, a luz do mundo. Mas agora Jesus vem e fala assim: o porquê vocês ainda me perguntam sobre essas coisas? O porquê vocês ainda me perguntam sobre a lei? A lei não está lá. Não fala sobre aquilo que é para você fazer ou não. Por que vocês ainda me perguntam? Jesus ele nos traz uma nova realidade. Ele fala assim, sabe por quê que a lei foi implantada? Sabe por quê? Por causa da dureza do seu coração.
A dureza do nosso coração fez com que o Senhor um dia instituísse a lei através de Moisés, e que homens e mulheres pudessem ser pautados agora com uma direção. Mas Jesus vem e fala assim, ó, não é sobre você matar alguém, não é sobre o homicídio, não é somente sobre o ato consumado, mas é sobre o seu pensamento ser mau. Porque todas as vezes que você hoje no seu coração odeia alguém, todas as vezes que hoje no seu coração você fala mal de alguém, você chama alguém de idiota, Jesus fala assim, você está cometendo homicídio em seu pensamento. Não é sobre você adulterar agora, consumar o ato que vai ser pecado. É em seus pensamentos você já desejar alguém. O que Jesus nos ensina é que assim, não é sobre a lei ser estabelecida, não é sobre o ato consumado, é sobre o seu coração ser transformado por Ele. Em Jesus somos abençoados, e assim bem-aventurados, e assim podemos amar, e assim podemos perdoar. Imagina se Jesus estivesse aqui agora perguntando para vocês, e Ele perguntasse, os seus pensamentos refletem o quê? Os seus pensamentos pertencem a mim? Você poderia ficar tranquilo diante de Deus, falar para Ele que os seus pensamentos pertencem a Ele? Não é nem sobre os seus atos, mas aquilo que está no seu coração, aquilo que está em sua mente. Porque o pecado, ele surge de corações corruptos, e não de carne e osso. O pecado surge no seu coração, surge das intenções, daquilo que você tem de motivação, que começa surgindo ali. Depois que o ato foi consumado, ele gera morte, a palavra diz, gera morte. Mas você já alimentou isso no seu coração. Lembra mais para frente, em Mateus, capítulo 15, versículo 19, fala assim, pois do seu coração saem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do seu coração. O que Jesus vai nos ensinando aqui, e vai ensinando a cada um deles, é assim, ó, corta o mal do seu coração. O seu coração está enraizado onde hoje? É em mim? É em Cristo? Ou é na lei? Ou é naquilo que você pode ou não fazer? Porque às vezes na lei você quer dar um jeitinho. Isso foi indagado sobre várias coisas. Poxa, mas se não pode divorciar, por que Moisés entregou a carta de divórcio então? Em todo tempo Deus vem e cuida dos seus. A mulher era rejeitada, a mulher que não tivesse a carta de divórcio não podia nem estar entre a sociedade. Mas com a carta de divórcio poderia recomeçar a sua vida. Deus sempre cuidando dos seus, porque o homem é a dureza do seu coração, o homem e sempre desejando ali subjugar alguém. Já foi muitas vezes, ainda é muitas vezes com gêneros, já foi muitas vezes com raças. Sempre vai ser assim, o homem querendo dominar sobre o homem. Mas o que Deus nos ensina, o que Jesus nos ensina aqui no Sermão do Monte, é que bem-aventurado é aquele que corta em seu coração a raiz que pode te levar ao pecado, que pode te levar a consumar o ato. O pecado te afeta, o pecado te destrói, o pecado gera culpa, o pecado te afasta de Deus. E o que Jesus quer te ensinar antes mesmo de acontecer em seu coração, se algo brotar, se algo não for aquilo que agrada ao Senhor, corte, busque em mim, esteja em mim, Quantas vezes você já viu na rua assim, ó, vamos pegar exemplos assim bem exagerados, igual Jesus fez aqui no Sermão do Monte, uma hipérbole, bem exagerado, para que a gente possa entender. Quantas vezes na rua você já viu casais tendo ato sexual? Quantas vezes? Fala assim, não, é normal a gente ver? No meio da rua assim, é normal? Normal a gente ver? Não é normal. Não é normal.
Porque isso, essas coisas, é feita na onde? Onde ninguém pode ver, na maioria das vezes. Atos assim, atos extremos, aquele que quer esconder não vai sair falando por aí. Temos que tomar cuidado. Tomar cuidado. Os que estão solteiros, aí estão namorando. É normal você ouvir histórias, você ter vivenciado fatos em que fala assim, ó, a gente foi comer um lanche com um monte de amigo da igreja junto e ali a gente caiu em pecado. É normal? Não é normal, você não vai ouvir. Quando que você vai ouvir? Vamos fazer o casalzinho de namorado, ficou em casa sozinho, né? Os pais foram viajar, ou então não tinha ninguém em casa, ficou sozinho, aí acha que são super crentes, né? Aí fica lá, assiste filme, aí começa a dar uns beijos, aí já cai, aí dá ruim. Aí é normal, a gente ouve as histórias. Então foge, gente, foge da aparência do mal mesmo, foge. Por que os casados não fazem muito sexo hoje? Não faz, porque não faz isso que os namorados faziam. Não fica mais junto, não assiste mais filme ali sozinho, não tem mais esse tempo, não beija mais na boca, não tem nem vontade de fazer as coisas. O que era para fazer não faz. Não faz. Aí é pecado também. É pecado. Então guarde isso no seu coração. Nós invertemos os valores de Deus. Aquilo que era para a gente fazer no oculto, fazer em secreto, a gente não faz. Aí o pecado que é para a gente se esconder em Deus, se colocar diante de Deus, a gente se esconde dele. E vive no pecado. Tem coisas hoje que você sabe que é a porta para que você caia, a porta do inferno. Você está colocando a culpa em Satanás, mas quem está abrindo a porta é você. É você. Está abrindo a porta do pecado. Gente, hoje a facilidade da tecnologia é gritante. Mas é por isso que há tantos casos hoje de homens e mulheres presos em pornografia. Muitos casos. Por quê? Na sua casa, no seu secreto, quando ninguém está te vendo, ao invés de você fazer aquilo que Jesus nos ensinou, e nós vamos falar aqui essa noite, você mergulha no pecado. Quando ninguém está te vendo, você está lá, muitas vezes falando mal dos outros. Quando ninguém está te vendo, você está lá, entrando em sites que não era para entrar, se envolvendo em pornografia. Quando ninguém está te vendo, você está lá no Instagram, vendo fotos de homens, de outras mulheres, que não é o seu. Quando ninguém está te vendo, corta a raiz que te leva a pecar. Jesus nos ensina, aqui no capítulo 5, depois no capítulo 6, a fazer mais do que foi pedido. Ele foi indagado sobre homicídio, ele foi indagado sobre adultério, ele foi indagado sobre vingança, ele foi aqui indagado sobre várias coisas. Ele fala assim, ó, faça além. Então, se na lei foi ensinado que você não podia matar alguém, agora você não pode nem pensar em xingar alguém. Se na lei foi ensinado que você adulterava ao consumar um ato, agora se você pensar, você está adulterando. Se na lei foi ensinado olhos por olhos, dente por dente, agora Jesus fala assim, ó, amar os seus amigos é fácil, quero ver você amar os seus inimigos. Dá a outra face. Não anda uma milha não, anda duas. Mas é mais fácil a gente se fixar na lei, olhar para ela e se perder muitas vezes. O que nos faz bem-aventurados? O que te faz um abençoado? O que te faz alguém feliz? É o novo nascimento. É o novo nascimento em Cristo. Jesus nos incita aqui no Sermão do Monte a sermos semelhante ao Pai, a sermos semelhante a Ele, buscando a perfeição moral, por meio do caráter de Deus que há em nós hoje. A palavra nos ensina que a nossa luta é contra as coisas que nós não vemos. Não é contra a carne, é no Espírito. E aí, a gente precisa mergulhar nisso,
Entender que há uma batalha espiritual que a gente precisa vencer, e vai ser através do novo nascimento, vai ser através do Espírito Santo que é em nós, vai ser através da gente buscar a perfeição moral, através do novo nascimento. Uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente em Cristo. É somente dessa forma. Bem-aventurados são aqueles que recebem as recompensas do secreto. Você hoje tem recebido as recompensas do secreto? Ou você tem recebido as recompensas do pecado? Bem-aventurados são aqueles que conhecem os segredos do secreto. Bem-aventurados são aqueles que descansam no secreto. O que Jesus vai nos ensinar a partir do capítulo 6 é como nos aperfeiçoarmos no secreto. Diferente de tudo aquilo que nos foi ensinado, diferente de tudo aquilo que nós vemos em sociedade, em que na maioria das vezes as pessoas são expostas e assim elas são aperfeiçoadas, Jesus fala assim, é no secreto, é onde ninguém vê. Uma das maiores comparações que vamos ver aqui que Cristo faz é com os hipócritas. O que é hipócrita, vocês sabem? Alguém sabe? Eu sei o que é isso. Jesus fala assim, vocês não são atores, vocês não são hipócritas. Você não é ator espiritual. Vocês não são pessoas fake diante de Deus, ou são? Então Jesus fala assim, não seja atores, não seja hipócritas. Igual os gregos que no meio da rua se fantasiavam, pintavam o rosto, encenavam coisas para receber o aplauso das pessoas que estavam ali. Não, vocês não são hipócritas. Vocês são filhos e filhas de Deus. Onde vocês vão receber as recompensas é no secreto. Não mais agora pautados na lei, mas agora pautados em mim. Em mim. Vamos ler o Mateus capítulo 6, versículo 1, que diz assim, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Jesus já começa aqui, fala assim, você vai fazer alguma coisa? Não faça para que os outros possam te recompensar. Não faça para ser reconhecido. Não é sobre você fazer ou não, não é sobre você fazer o bem ou não, é sobre você ter a motivação correta. Não está fazendo porque você é bom, você não está fazendo porque você foi escolhido por Deus, você não está fazendo porque Deus é bom. Não, você não está fazendo por nada disso. Se você, em qualquer situação dessa, você se colocar como um hipócrita, como um ator espiritual, para que os outros olhem e te reconheçam e falem, olha só, que homem de Deus, olha só, que mulher de Deus. Jesus fala assim, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é uma moeda de troca. O que Jesus ensina aqui não é sobre você fazer algo, porque você sabe o que você vai receber. Não, eu já conheço a Bíblia, eu sei que se eu semear, eu vou colher daquilo que eu estou semeando. Então eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me abençoar. Vou fazer só por causa disso. Não vai receber. Não vai. Fala assim, pastor, mas já vi tanta gente, já aconteceu comigo, de semear, receber as coisas boas. Mas se você fez para ter o reconhecimento do homem e você teve, parou ali. Jesus é muito claro e simples, ele vai nos ensinar aqui. Fala, fez, recebeu o reconhecimento dos homens? Tá bom, já tem os seus aplausos. Não é do Senhor que você vai receber. Não é do Senhor. E nos ensina a ter um coração totalmente fixado nele. Quantas boas ações a gente vê hoje no Instagram? Direto aparece reels para mim, vídeos lá de pessoas fazendo boas ações, entregando um monte de coisa para as pessoas lá. Para quem está recebendo é bênção. Mas para quem fez, já recebeu aquilo que tinha para receber. Os likes, as curtidas ali, né? O reconhecimento dos homens. Mas para o Senhor, isso é algo que passou. Sabe, quando Jesus vai olhar para a gente lá e falar assim, eu não te conheço. Se a sua motivação não estiver nele, é isso que você vai ouvir do Senhor. A pergunta que você tem que fazer hoje é se aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, é para agradar Ele.
Ou é para agradar a si mesmo, é para agradar o próximo, é para receber algo em troca? Qual a motivação do seu coração hoje? Talvez você foi essa pessoa. Talvez você tenha essa pergunta no seu coração hoje. Fala assim, nossa, mas tem outras religiões aí, né? Os espíritas, por exemplo, assim, eles fazem tantas boas ações. Por que eles não vão para o céu? Porque não é sobre boas ações, gente. Não é sobre aquilo que a gente faz para que a gente possa ser aperfeiçoado através das nossas ações. Não é sobre aquilo que a gente faz para receber algo em troca, não. É quando nós fazemos para o Senhor. É quando nós fazemos porque o Senhor nos alcançou. É quando nós fazemos porque é por Ele e para Ele. É no secreto. É no secreto. A verdadeira generosidade não é contaminada pelo desejo de reconhecimento humano. A verdadeira generosidade não é contaminada pelo desejo de reconhecimento humano. Se você faz algo hoje e alguém não te retribui isso, não te reconhece, você fica triste, você não fez com generosidade, você não fez com espontaneidade, você não fez por amor, você fez porque você queria receber algo em troca. Nem sempre é financeiro aquilo que você desejava. Às vezes você faz algo por alguém porque você quer aquela amizade, porque você quer aquela pessoa próxima, porque você deseja coisas e coisas. Aí você não recebe. Aí você se frustra. Porque você fez com a motivação errada. A motivação errada. E com Deus é a mesma coisa. O que você faz para o Senhor hoje? Com qual motivação? Com qual coração? Quer dizer um exemplo fácil aqui para você guardar e ficar no seu coração? Quem aqui gosta do amigo interesseiro? Quem fala assim, eu gosto do amigo interesseiro? Todo mundo já teve um amigo interesseiro na vida. Já teve. Sabe aquele que só te procura quando precisa de dinheiro? Sabe aquele que só procura quando a namorada dá um pé na bunda dele? Aí vem te procura, vem falar com você. Aí melhora um pouquinho a vida dele e já some de novo. Aí você fala, poxa, veio só por interesse. Aí você conversa com outra pessoa ali que vocês têm conexões junto, fala, fez a mesma coisa comigo. Quem é quem gosta de pessoas assim? Quem quer ter pessoas assim próximo? O que você acha que você fazendo isso com Deus vai agradar Ele? Não, eu vou orar pedindo tal coisa porque eu sei que Deus vai me dar. Eu vou fazer algo pela outra pessoa porque eu sei que Deus vai me recompensar. O filho interesseiro. O filho interesseiro. Às vezes você vai até receber. Quantas vezes você fez algo pelo seu amigo e fala assim, cara, sei que não vai dar nada, mas assim, vou ajudar. Vou ajudar. Ele recebeu aquilo que ele queria. Mas até hoje ele busca, e busca, e busca, e não encontra aquilo que realmente é importante. E diante de Deus, o que Ele busca em nós, é que nós sejamos autênticos. Autêntico com Ele. O que Deus quer que você faça é buscar nele intimidade. Intimidade. Tenha uma fé sincera com Ele. E faça por amor. Faça por amor. Jesus te convida a ser essa pessoa. Então o primeiro segredo é você ajudar no secreto. Primeiro segredo, ajudar no secreto. Versículo 2 e 4, Jesus diz assim, ó, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que foi feito em segredo, recompensará. É assim que Jesus deseja que nós façamos. Eu me alegro de estarmos em uma igreja onde isso acontece. Eu me alegro de poder vivenciar coisas incríveis, não somente aqui na Lagoinha Sumaré, mas de outras lagoinhas, de ver tudo aquilo que a nossa igreja tem semeado e feito. Eu me alegro. Mas Deus te chama a
a ajudar no secreto. O que você espera quando você pratica a generosidade? O que você espera? A recompensa dessa terra? Ou a recompensa dos céus? Porque o convite de Jesus para nós é transformar essas ações de caridade em uma profunda conexão com Ele. Que toda vez que nós façamos algo pelo outro, a gente possa se conectar mais ainda com Deus. Porque é por Ele, é para Ele. Essa entrega não é sobre uma performance com a sociedade. É sobre um coração derramado em Cristo. Em Cristo. Eu lembro que em 2014 eu fiz minha primeira viagem missionária. 2014. Gente, eu fui achando que assim, cara, eu vou derramar demais naquela galera lá. Estou preparado, quantas coisas. Vou para o Nordeste. Além de tudo, vou ali com o esporte, aquilo que eu sei fazer. Quando eu cheguei lá, quando nós começamos a fazer as ações com as crianças, Deus me pegou. E ali eu fui ensinado, ali o meu coração foi transformado, ali eu aprendi a ajudar no secreto, ali eu aprendi que eu nunca tinha sido crente na vida, não tinha, não dá para ser crente de cabide, não dá. A gente muitas vezes estamos aqui e a gente por qualquer situação a gente se ira com Deus. Imagina você sorrir para Deus quando você não tem o básico, quando você não tem uma água na sua torneira, quando você tem uma água para tomar banho, quando você não tem nada na sua casa. Às vezes nem casa você tem, mas sorrir para Deus, ser alguém que consegue ensinar ao outro o que Deus é. Jesus fala assim, a sua recompensa vem do alto. Vai ajudar alguém? Faça no secreto. O segundo segredo é o quê? Orar no secreto. Orar no secreto. Versículos 5 e 8 diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Lembra, os atores. Vocês não são atores espirituais. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E se Ele sabe, por que eu tenho que pedir então? Mas se for no secreto, se já estiver no seu coração, estiver enraizado, Ele vai fazer, Ele vai fazer. O que Jesus ensina, fala assim, não tem uma forma correta de você orar. Não é sobre você vir e falar palavras bonitas, Pai amado, nessa noite, em nome de Jesus, Pai eterno, maravilhoso. Não é a performance, não é a performance, não é. É um coração diante dEle. Essa oração feita aqui pode alcançar os outros, mas está alcançando a si mesmo. A sua oração está alcançando a você, antes de alcançar o outro. Às vezes a gente faz estereótipos aqui, mas Deus se derrama também dessa forma. Mas é para você entender, assim como Jesus fez, exagerado, para que a gente possa entender. Porque não tem a forma certa de orar. Não tem. Quantas vezes a gente já brincou aqui, falou com vocês, eu e a pastora Flávia? Quantas vezes? Quando nós nos casamos, ela era da Assembleia, eu da Nazarena. Aí eu orar em casa. Aí eu, acho que não tem cadeira aqui, né? Não tem. Mas eu sentava na cadeira aqui. Começava a orar, quietinho assim, sem falar nada. E ficava. Aí ela vinha e falava assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou orando. Imagina, Deus vai ouvir sua oração. Isso aí não é oração, não é jeito de orar. Tem que ser de joelhos, tem que ser em voz alta, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu falava, tá bom, e continuava. Às vezes orava deitado, às vezes orava de joelho com ela. Enfim,
Até que ao longo do tempo do nosso casamento, ela começou a ver das nossas orações, porque a gente sempre anota aquilo que a gente vai orar. Sempre anota. Vamos orar sobre essas coisas. E ela começou a ver, falou, nossa, Deus está respondendo suas orações, né? Falei, Não tem a forma certa, gente, é no secreto. É quando ninguém vê. É quando você coloca diante de Deus, é quando você entende aquilo que Jesus quis falar aqui, ó, é através do seu coração firmado nele, é através do seu coração no secreto buscando ao Pai. Não é sobre performance, não é sobre você ser um ator espiritual, não é sobre você ser alguém fake aqui. Lembra aquilo que a gente falou? Às vezes aqui, ó, a igreja, quando que a gente vai ver as pessoas sendo elas mesmas? O culto começa às 7 e acaba às 9. Quantas pessoas vocês viram aqui se descontrolar hoje? Sair da casinha? Nenhuma. Todos aqui são perfeitos, santos aos olhos do Senhor. Mas e no secreto? E quando ninguém te vê? Não precisa nem muito longe, não. Nem muito longe. Nem muito longe. É ali que nós temos que ser. Esses homens e mulheres que agradam ao Pai. Não finja uma fé em público, se você não a tem no secreto. Não adianta. Não adianta. Deus não está preocupado com a sua eloquência e a sua performance. Ele não olha para isso. Não olha. Não olha. Se permita ser usado por Deus. Se permita vivenciar tudo aquilo que Deus é através da sua vida. Sabe quantas vezes eu já ouvi que eu sou capaz de estar aqui pregando para vocês? Sabe quantas vezes eu já ouvi? Assim, cara, você é bom. Nossa, você é um pastor bom mesmo para pregar. Sabe quantas eu já ouvi? Nenhuma. Eu nunca me achei capaz de estar aqui. Talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje. Eu nunca ansiei estar num lugar desse. Nunca achei que eu poderia ter a capacidade. Eu mal sabia falar. Minha boca mal abria. Nunca foi porque alguém falou assim, você é bom, aí você vai, você faz. Não. Foi porque um dia, no secreto, Deus falou comigo. Falou assim, eu vou te levantar. Eu falei para ele, está de brincadeira. É assim que eu oro com Deus, tá, gente? É assim que eu oro com Deus. Ô David, desliga meu retorno, por favor, tá? Chiando aqui. É assim que eu oro com Deus. Eu falo assim, ó, o senhor está de brincadeira comigo. Não, eu não vai dar. Ixi, levanta outros. Não vai dar. Isso lá, gente, lá em 2016, 17. Eu falava, não tem possibilidade. E nesse tempo todo, até a gente ser colocado aqui, nunca, gente, nunca em nenhum lugar alguém chegou e falou assim, cara, eu tenho certeza que você vai ser um excelente pregador. Não, mas um dia eu entendi, assim, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Eu não preciso me parecer com ninguém, eu não preciso falar como os outros falam, eu preciso ser quem eu sou. Foi assim que Deus me levantou, foi assim. O que eu tenho que fazer é no secreto, me colocar diante de Deus, buscar aquilo que eu não poderia fazer nem mesmo se eu fosse o melhor homem e com a sua melhor eloquência aqui. É buscar a unção do Senhor, é aquilo que Ele tem para nós como igreja hoje. Porque o verdadeiro discípulo, ele não ora para uma audiência pública, ele ora para uma audiência celestial, para que Deus se agrade. Para que Deus se agrade. Olha só que interessante. Talvez você tenha visto isso essa semana. Mas John Piper, um pastor muito renomado, ele postou em suas redes sociais uma oração. Ele falou que ele estava lá no seu computador e ele fez uma pergunta para inteligência artificial sobre uma oração de um homem específico. E a oração foi essa aqui, ó. Pai gracioso, nos curvamos diante de Ti, Senhor soberano da nossa história e redenção. Desde a eternidade passada, Tu te propuseste a derramar a Sua graça sobre pecadores indignos. Através do sangue do Teu Filho amado, nós Te louvamos pela glória da Sua misericórdia manifestada em Cristo.
imerecida, imensurável, onde nossas vidas são santificadas pelo Teu Espírito e para a honra do Teu nome. Amém? É uma oração isso aqui? Ele fala, não é uma oração, gente, não é uma oração. Por que não é uma oração? Porque foi uma máquina. Ele fala isso. Na pregação ele fala, é uma máquina. Uma máquina não sente, uma máquina não tem a presença de Deus, uma máquina não tem a graça de Deus. Não é uma oração, são palavras bonitas, são palavras que são direcionadas a um público, mas não é uma oração. A oração provém de você, que é filho de Deus, que é filha de Deus. A oração provém daquilo que você sente, o universo que foi criado por Deus, a graça que foi instituída através de Cristo em nós, que te faz sentir, que te faz amar, que te faz não somente liberar palavras bonitas a Deus, mas que te faz colocar o seu coração diante dele. Aos olhos dos homens, aos ouvidos dos homens, essa oração pode ser horrível, mas para o Senhor pode ser uma genuína adoração. Adoração. Porque a oração genuína é aquela que provém do seu coração, de você que foi alcançado pela graça de Deus, que sente a glória de Deus e proclama com a sua boca aquilo que Deus é em você. Deus é em você. Então ore no secreto, se coloque de Deus diante do secreto, com a motivação certa. Olha o que Jesus ensina sobre a oração. Ele fala assim, versículo 9. Orem assim: Pai nosso que estais no céu, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Reconheça o Senhor seu Deus como seu Pai. Santificado seja o teu nome, só tu és santo. Ore, se coloque diante de Deus dessa forma, e aqui é algo incrível para que você tenha entendimento sobre uma genuína oração, que fala assim, venha o teu reino, venha o teu reino. Qual foi a última vez que você orou no seu secreto, falando assim, Pai, venha o teu reino em minha casa? Faça essa oração, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual foi a última vez que você orou assim? Porque se o reino de Deus estiver estabelecido na sua casa, saiba que há um só Senhor lá, porque nós vivemos uma monarquia, não vivemos uma democracia com Deus. Se é Deus, se é o Senhor que é o rei da sua casa, é Ele que reina, Ele que reina. Você tem orado para que a vontade de Deus seja feita na sua casa, na sua vida? Qual foi a última vez que você orou assim, falou, Deus, estabeleça o teu reino no meu coração, não mais agora os maus pensamentos, não mais agora os meus desejos e prazeres, mas agora a tua vontade, sabe por quê que você cai? Sabe por que as pessoas caem em pecado? Porque no momento que precisa lembrar que Deus é santo, no momento que precisa lembrar que o reino de Deus precisa ser instituído, no momento que precisa lembrar que Deus é quem cuida de você todos os dias, que Deus é quem traz a você em todo o tempo o poder e a glória, você não ora. Naquilo que tem dificuldade para você, na hora que você está ali, você vê que você vai consumar o pecado. Você não lembra de se colocar diante de Deus. Não lembra de colocar Deus em sua vida. Não lembra. Então esse segundo segredo é muito importante. Orar no secreto. O terceiro segredo é jejuar no secreto. Jejuar. Versículo 16 a 18 fala assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. O jejum não é uma falsa piedade, não é para que as pessoas olhem para você e falem, ai tadinho, né, está jejuando, não é. Não é para você sentir dó de si mesmo, não é.
Jejum é uma busca por conexão com Deus. O jejum é você não fazer para mostrar para os outros, mas para colocar-se em conexão com Deus. Jejum não é somente se abster de alimento por um período. O jejum é você nesse tempo orar, meditar, mortificar a sua carne. Sabe aquilo que você tem dificuldade? É nessa hora, você fala assim: Pai, eu estou aqui, eu estou jejuando, estou consagrando a Ti a minha vida, estou aqui porque eu não sou capaz de lidar com esses problemas, mas o Senhor é maior que eles, o nome de Jesus é acima de todo nome. Então nessa hora, você mortifica a sua carne, busca a direção do Senhor. Jejuar no secreto é uma busca natural do sobrenatural, ou seja, é um momento onde você se aprofunda na dependência de Deus. A dependência de Deus. O quanto você é dependente de Deus hoje? O quanto você é dependente do Senhor? Que lembra, a gente falou no começo, nós vamos precisar vencer batalhas. E a maioria delas não são as que nós vemos, são espirituais. Você acha que o inferno está feliz você está aqui essa noite? Você acha que o inferno está feliz que a sua casa está sendo renovada, restaurada? Você acha que o inferno está feliz que você está conseguindo agora não mais ser escravo do pecado e mergulhar nos prazeres dessa vida? Você acha que o inferno está feliz? Não, está guerreando. Se você pudesse ver, você ia surtar. Então você precisa no secreto buscar intimidade com Deus, mortificar a sua carne. Lembra? Viver agora pelo Espírito. Não mais pela carne, mas pelo Espírito. Pelo Espírito. E o quarto segredo, para que a gente possa encerrar, é quando nós buscamos a verdadeira recompensa. A que vem do alto. A verdadeira recompensa vem do alto. Versículo 19 e 20 diz assim, ó: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem. A verdadeira recompensa vem do alto. Jesus ensina assim, ó: vocês estão buscando as riquezas dessa terra, vocês estão valorizando mais as coisas que vocês podem desfrutar aqui, do que as coisas que vêm do alto. Está vendo todo esse ouro, toda essa prata? Elas podem enferrujar. As traças podem comer essas roupas que tanto vocês desejam. Quais são os tesouros que você tem buscado hoje? São os que vêm do alto? Aonde você tem investido o seu capital hoje? Onde você tem investido? É na sua família? É na sua espiritualidade? É no Senhor? Ou são nas riquezas dessa terra? Tudo vai passar, gente, tudo vai passar. E Jesus fala assim, ó: a verdadeira recompensa vem do alto, vem do Senhor. E o segredo está na motivação do seu coração. A motivação do seu coração. Em todas essas passagens, o que Jesus quer nos ensinar, assim como o povo de Israel foi ensinado lá atrás, a obedecer à verdade. Obedeça à verdade. Quando Moisés vai fazer a transição com Josué, ele fala assim: obedeça ao Senhor, siga os mandamentos, seja obediente a eles, seja forte e corajoso, mas se você não for fiel à palavra, nada vai adiantar, nada vai. Quando Deus
realmente institui Josué como substituto de Moisés, ele fala a mesma coisa. Fala assim, ó, seja fiel à palavra, medite nela noite e dia, conheça, cumpra, viva ela. E Jesus fala aqui para nós, assim ó, obedeça a palavra, pratique a palavra, seja fiel à palavra. Nos momentos em que você tiver dificuldade, momentos que você vê que você está se perdendo, que você está deixando com que o pecado possa ser um ato consumado em sua vida, vá para o secreto. Vá para o secreto. As recompensas vêm do secreto. Você já sabe os segredos hoje. Ajudar no secreto, orar no secreto, jejuar no secreto. E buscar a verdadeira recompensa que vem do Senhor. Tudo aquilo que você faz é para que você receba mais de Deus. Tudo aquilo que você faz hoje tem que ser para que você receba mais de Deus, mais daquilo que Deus é. Tudo aquilo que você faz. Não é para que as pessoas te reconheçam, não é para que o seu nome seja glorificado, não é para que você tenha privilégios, não é. É para que você receba mais de quem Deus é. Se conecte ao Senhor no secreto, no secreto. Suas preocupações, suas ansiedades, seus medos, sejam depositadas no Senhor. Se você tem o Senhor como rei da sua vida, rei da sua história, se você não serve a outro Deus, coloque Ele como centro da sua vida e da sua história. Se temos o Senhor e Ele é Jesus, nós não dependemos do estado bancário não dependemos do estado da nossa conta bancária para sermos bem-aventurados. Se o Senhor Jesus é aquele que reina em nossa vida, a gente não pode olhar para o nosso extrato bancário porque não está bom hoje, se desesperar. Não é o dinheiro o nosso Senhor, é Jesus, é Ele. Entenda uma coisa, às vezes é o maligno que está tirando de você o dinheiro, mas na maioria das vezes não. Primeiro porque você não teve uma educação financeira e você não sabe administrar o seu dinheiro. Às vezes hoje você ganha 10 vezes mais do que você ganhava 5 anos atrás e continua passando um perrengue. Nem tudo é o gafanhoto, gente. Não. Tem coisas que é você colocando dinheiro, colocando as riquezas dessa terra, colocando as recompensas dessa terra, colocando a performance dessa terra à frente daquilo que Deus é. Se coloque no secreto, se coloque diante de Deus, dependa de Cristo. Jesus nos ensina que quão importante quanto praticar e obedecer é viver a palavra. Ele fala assim, ó, o jugo existe. O jugo não é para que você esteja escravizado, é para que você tenha a direção. A direção vem de mim. E ele fala assim, ó, o fardo existe também. O fardo existe. Se você quiser carregar sozinho, se você quiser as recompensas dessa terra, se você fizer para ter o conhecimento dessa terra, vai ser pesado, mas se estiver em mim, vai ser leve. Vai ser leve. Vai ser leve. Busque no secreto. Não mais seja alguém das audiências humanas, mas do secreto. E Jesus encerra assim, dizendo algo que é maravilhoso para nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e colocasse a mão no seu coração, que eu quero profetizar essas palavras sobre a sua vida. A palavra que vem de Cristo, Ele mesmo que trouxe essas palavras a nós. Eu vou falar para vocês nessa hora que eu profetizo. Não se preocupem mais com a própria vida. Não se preocupem mais quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus fala assim, você é mais importante para mim do que as coisas que você pode e precisa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Eu vou cuidar de você, confie em mim.
Entregue a sua vida, o seu coração no secreto. Busque a mim através da oração, através da entrega genuína, através do jejum, através da busca do Senhor, que vem do alto. Eu cuidarei de você. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não é sobre os ganhos e perdas que você tem nessa terra, não é sobre as pessoas que vêm ou passam da sua vida, não é sobre aqueles que são tirados ou não, é sobre aonde está o seu coração. Você não pode alterar aquilo que vai acontecer, não pode. Jesus chama assim, confie em mim, confie em mim. Vejam só como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus quer falar para você essa noite, fala assim, o rei, um dos mais ricos desse mundo que já existiu, com mais sabedoria que já teve, não teve as coisas que Deus quer te proporcionar. E você entregar o seu coração a Ele. Olha só. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. No secreto, antes mesmo de vocês orarem, Deus já sabe aquilo que vocês precisam. No secreto, Ele fala assim, eu sei que vocês precisam, porém, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O seu mal. Confie no Senhor. Busque no secreto. As recompensas que você pode receber estão no secreto. O segredo é você se conectar a Ele. O segredo é você orar. O segredo é você jejuar. O segredo é você ser um homem ou uma mulher com um coração genuíno, entregue a Ele. A Ele.